bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, recheado de informações, hein? Vamos atualizar vocês sobre Diego Souza. O Vasco já abriu negociações com o jogador. Vou trazer informação do goleiro Thiago Rodrigues, está muito próximo também de ser anunciado aí como novo reforço do Vasco, assim como o volante Yuri Lara. Tem dois laterais esquerdos na mira do Vasco, lateral Natanael, o Edmar, o meia Regis também, que é um jogador que está arimbado, que já passou por clubes grandes, e o Vasco tentou aí um atacante paraguaio, Jorge Recalde, mas parece que o Olímpia do Paraguai disse não, e o jogador não vai vir ao Vasco da Gama. Então essas e outras informações você vai curtir nesse girão de notícias aí, repleto de informação. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago todas essas informações para vocês. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Se tu for novo por aqui, já se inscreve aí no canal e ativa também o sininho das notificações. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Bom, vamos começar aí no carro-chefe aí do vídeo. Vamos falar de Diego Souza, que deve movimentar muito o noticiário vascaíno nos próximos dias. A situação é a seguinte: informação dos companheiros da UOL Sport, mesmo antes do Grêmio oficializar a saída do jogador, o Vasco já havia feito uma consulta, porque tinha interesse no jogador, já monitorando a situação do Germancano, que possivelmente já não ia ficar no Vasco mesmo, e com a saída do Cano, abre-se um espaço na folha salarial. Então já tinha rolado uma consulta do Vasco ao jogador, antes mesmo do anúncio oficial do Grêmio, que foi ontem à noite, informando que ele, Rafinha e também o lateral esquerdo Cortez não permaneceriam no Grêmio para a próxima temporada. E a situação é a seguinte: os companheiros do Globoesporte.com complementaram a informação, disseram que após o anúncio oficial do Grêmio de que o jogador não fica por lá, a diretoria do Vasco se sentiu na obrigação de ir atrás do jogador e tentar abrir conversa. O jogador é extremamente identificado com o Vasco, campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, vice-campeão brasileiro, fez parte daquela campanha de quartas de final da Libertadores de 2012, que ele acaba infelizmente perdendo aquele gol cara a cara contra o Cássio, e ali o Vasco é eliminado da Libertadores e o Corinthians acaba campeão. Mas é um jogador muito querido, tão querido pela torcida do Vasco, que ontem a galera levantou uma hashtag orelha no Vasco, que chegou a ser Trend Topics no Twitter. Então a diretoria do Vasco monitora a situação do jogador mais de perto. O Sport também surgiu até uma informação de que ele teria recebido uma proposta agora do Orlando City. Ele teria balançado um pouco o jogador, já que ele tem residência nos Estados Unidos, lá em Orlando, e tem o desejo de mais para frente, após a aposentadoria, morar por lá. Mas o jogador também tem vontade de voltar ao Rio de Janeiro. Ele é carioca, é da Ilha do Governador, não esconde de ninguém nas entrevistas que ele dá que ele é vascaíno. O seu irmão, o Diogo, que é vascaíno doente também, até coloquei para vocês uma publicação dele ontem lá nos stories dele do Instagram: futebol é muito ingrato, você tem que voltar a ser feliz, umas indiretas ali de que ele teria que voltar ao Vasco da Gama. E eu tenho uma informação que acabou de ser publicada agora há pouquinho pelo companheiro Lucas Pedrosa, que é um cara muito competente, eu respeito muito as informações dele, de que o Vasco já abriu negociações com o Diego Souza. O Vasco vai tentar de fato contratar o jogador. Se vai dar certo, a gente não sabe. O Diego Souza recebeu um salário bem alto no Grêmio, agora vai fazer 37 anos de idade no ano que vem. Até um fato curioso: o Diego Souza chegou a pensar em aposentadoria no final desse ano, mas vide o desempenho que ele teve na temporada, ele acredita que ele ainda tem mais lenha para queimar e abortou a ideia da aposentadoria no final de 2021. Mas a ideia inicial dele era pendurar as chuteiras no final desse ano. Então o Vasco já abriu negociações com o Diego Souza e ele pode vir a ser reforço do Vasco. O Vasco tem concorrência nesse momento do Sport Clube do Recife, que também está na segunda divisão. Então vamos torcer para que a negociação concretize. O negócio vai ser encaixar Nenê e Diego Souza no mesmo time. Eu comentei isso ontem aqui no canal. Ele seria o centroavante, o Nenê joga mais atrás ali como meia,
mas nós já tivemos problemas em alguns momentos com o próprio Nenê e Luiz Fabiano, vocês lembram disso? Discussão que não jogavam os dois. No Fluminense agora também teve a discussão, Fred e Nenê não jogam juntos. Agora Diego e Nenê, não sei. Sem a bola, marca com 2 linhas de 4, deixa os dois sobrando na frente. Diego Souza e Nenê fazendo sombra. Complicado. Se precisar de revezar, a gente sabe que os dois não lidam muito bem com essa questão de banco de reservas, não. Mas independente de qualquer coisa, se sou diretor executivo de futebol do Vasco, eu traria. É um jogador que daria um afago para a torcida, é um cara que poderia ajudar a gente a vender sócio-torcedor e traria o torcedor para dentro. E o Diego Souza, ele é um cara de muito culhão, de ir para dentro, é um cara aguerrido, é um cara que eu acho que ia comprar o barulho e gostaria talvez de encerrar a carreira no seu clube do coração. Seria também uma oportunidade dele tirar aquela manchinha da reta final ali do gol que ele perdeu contra o Corinthians. Então faço meus votos aqui para que o Diego Souza venha ao Vasco da Gama. Se vai vir ou não, são outros 500. Mas quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas segundo o companheiro Lucas Pedrosa, já existe negociação em curso. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Inclusive, o atleta trabalhou com o Zé Ricardo, que é o novo treinador do Vasco, em 2018, no Botafogo. Bom, galera, agora que a gente falou de Diego Souza, vou atualizar vocês a situação de outros jogadores que podem pintar como reforços do Vasco, mais perto, outros mais longe, mas eu vou atualizar para vocês. Antes, eu venho falar para vocês da minha grande parceira da 1xBet, que tá nesse final de ano aí arrebentando. Campeonato Brasileiro acabou, Copa do Brasil também, mas ó, as principais ligas do mundo continuam de pé. Campeonato Inglês, por exemplo, hoje tem jogo do Chelsea, hoje tem jogo do Liverpool, tem jogo do Tottenham. Você pode fazer aposta esportiva nesses jogos e ainda participar do sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet que tá chegando. Quer fazer suas apostas e participar do sorteio? É só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra lá no site da 1xBet e faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Muita gente foca aí no sorteio, mas vocês têm essa possibilidade de ganhar uma grana com a 1xBet. Quem foi na minha apostou no Galo ontem, ganhou dinheiro novamente. Falei que ia apostar no Atlético Mineiro ontem, era praticamente pulo de 10. Então tem muita gente ganhando dinheiro no Brasil com apostas esportivas. E aqui no canal, você além de fazer suas apostas, você ainda participa dos sorteios. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vamos atualizar para vocês a situação de alguns atletas. Primeiro, Yuri Castilho. A situação do jogador tá no impasse. O Vasco já procurou, sondou, já está cercando o jogador, tem interesse na contratação, ele não fica no CSA, ele pertence à Portimonense de Portugal. O seu empresário é o mesmo empresário que agenciava a carreira do Eduardo Costa, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, tem um bom relacionamento com o Vasco da Gama, segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, mas o jogador está bastante valorizado e está monitorando outras situações. Mas não tem nada certo ainda, seria um ótimo reforço para o Vasco. É um jogador polivalente, joga de beirada, sabe jogar de centroavante também. Cresceu muito na mão do treinador Mozart, que inclusive melhorou muito também o desempenho do Yuri Lara, que esse aí já está fechado com o Vasco da Gama, faltando apenas o anúncio oficial. Surgiu uma informação vinda lá do Paraguai, confirmada pelos companheiros do Papo na Colina, de que o Vasco teria feito uma proposta pelo atacante paraguaio Jorge Recalde, lá do Olímpia do Paraguai. O jogador é empresariado por Regis Marques, empresário que traz vários jogadores para o Vasco. É o empresário que intermediou a vinda do Matias Galaza para o Vasco, Martin Silva, Aranda, Cáceres, vários jogadores que por aqui já passaram. Inclusive Elias Ovelar, Diego Fernandes, que foram para a categoria de base. 2 jogadores que foram para a base no período que o Carlos Brasil ainda era o gestor da base do Vasco. Então ele tem um trânsito muito grande aqui. Mais informação de agora a pouquinho. O Regis Marques confirmou de que o Olímpia rejeitou a proposta que veio do Vasco da Gama. Mas o Olímpia do Paraguai rejeitou as 3 propostas que chegaram, sendo elas uma do Vasco. Então, por enquanto, pelo menos por hora, o Jorge Recalde não virá ao Vasco da Gama. Bom, galera, para finalizar, algumas informações curtas aqui. O goleiro Thiago Rodrigues, esse aí tá muito próximo de ser anunciado também como novo reforço do Vasco da Gama. Informação divulgada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínas, confirmada também pelo meu companheiro Marco Jacob, sim, do Detetive Vasco,
ele conversou com o irmão e empresário do jogador, o Benjamin Rodrigues, e ele já tem uma proposta em mão de um clube do Rio de Janeiro, e a situação está muito próxima já de um desfecho. Ele rejeitou uma proposta do CSA, uma do Guarani, inclusive papo de bastidor, o Atenção Vascaíno revelou mais cedo de que eles jogaram a proposta para o Guarani lá em cima, justamente para o Guarani não aceitar, para o Guarani sair da jogada, e aí o Vasco fazer uma outra proposta e acertar com o Vasco da Gama. Então é bem provável que o Thiago Rodrigues seja o segundo reforço do Vasco, goleiro de 33 anos que se destacou na equipe do CSA. Vamos agora para a lateral esquerda. Dois jogadores estão no radar do Vasco. O lateral esquerdo, Natanael, que pertence ao Internacional de Porto Alegre e jogou a última temporada emprestada pelo Atlético Goianiense. E também o lateral esquerdo, Edmar, que pertence ao Bragantino, fez algumas temporadas por lá, foi peça importante nesse acesso do Bragantino da Série B para a Série A. Eles já estão há 2 temporadas na primeira divisão e o jogador não vai ficar por lá. Tem 35 anos de idade, passagem por Cruzeiro, São Paulo, teve algumas polêmicas na sua carreira, retomou a sua carreira bem jogando no Bragantino, mas não deve ficar por lá. Informação de agora há pouquinho do News Colina que o Botafogo também entrou na parada e Vasco e Botafogo disputam a contratação do lateral esquerdo de 35 anos de idade. Eu, sinceramente, não sei se vale a pena o Vasco investir num jogador já de 35 anos de idade. A gente está falando ele, Léo Matos, que talvez fique, Nenê, o Diego Souza, que o Vasco já abriu proposta. Acho que tá entrando muito trintão aí. E a gente já viu que isso aí não dá muito certo, não. Mas enfim, vamos aguardar. Mas informações de momento que o Edmar e o Natanael estão ali na mira do Vasco da Gama. Para finalizar, outro jogador que entrou na mira do Vasco, tá livre no mercado, também com passagem em clube grande, já jogou no Corinthians, jogou no Bahia, é o Meia Regis. Fez uma ótima temporada pelo Guarani, era o grande cérebro do time ali, mas não vai ficar no Guarani para a próxima temporada. O Guarani chegou muito próximo do acesso, mas não conseguiu ir para a Série A. Então esses são os novos jogadores que estão sendo agora ventilados no Vasco da Gama, com a possibilidade muito grande do Thiago Rodrigues ser confirmado já nas próximas horas. E o Diego Souza, vamos acompanhar, que segundo o copeiro Lucas Pedrosa, o Vasco já abriu as negociações. Quanta notícia, hein, galera? Vamos ficar de olho aí, que logo mais à noite eu chego com mais informações, beleza? Compartilha o vídeo para geral, chegou até aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like também, que é muito importante. E a qualquer momento eu chego aí com mais informações. Valeu, fui!